A história de Haley Mason. Meu nome é Haley Mason e, aos 28 anos, nunca imaginei que estaria no frio de novembro depois de ser expulsa do jantar de ação de graças da minha família. O que meu pai, obcecado por status, e o resto da minha família não sabiam quando me mostraram a porta era que eu valia 94 milhões de dólares. A startup que eu construí do nada, aquela que eles desprezavam como meu pequeno hobby de computador, me tornou rica além dos seus sonhos mais loucos. Enquanto dirigia para ir embora naquela noite, tomei uma decisão que os abalou. Bloqueei o acesso deles a contas que eles nem sabiam que eu estava apoiando. Se você já se sentiu subestimado pelas pessoas que mais deveriam acreditar em você, continue por aqui. Antes de eu mergulhar na minha história, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários. E não se esqueça de curtir e se inscrever se você gosta de histórias de karma familiar tão gratificantes quanto torta de abóbora. Crescendo em Wellesley, um subúrbio rico de Boston, nossa família parecia perfeita à vista de fora. Nossa casa em estilo colonial, com seu gramado bem cuidado e carros de luxo na garagem, projetava exatamente a imagem que meus pais queriam. Meu pai, Richard Mason, construiu sua reputação como um banqueiro de investimentos implacável que valorizava a realização acima de tudo. Sua presença imponente enchia qualquer ambiente em que entrasse, seu cabelo grisalho sempre impecavelmente penteado, seus ternos sob medida impecáveis. Ele media o sucesso em cifrões e símbolos de status, colecionando títulos de clubes de campo e contatos comerciais como troféus. Minha mãe, Diane, o complementava perfeitamente. Ex-rainha da beleza que virou socialite, ela orquestrava o calendário social da nossa família com precisão militar. Galas beneficentes, almoços de clubes de tênis e jantares eram seu campo de batalha, e ela nunca perdia uma batalha social. Com seu cabelo loiro com mechas, corpo sarado de tenista e um eterno colar de pérolas, ela era a esposa de banqueiro por excelência. Sua maior conquista, como ela sempre nos lembrava, era casar bem e manter as aparências. Nesse jardim de sucesso cuidadosamente cultivado, meu irmão mais velho, Tyler, floresceu como a criança de ouro. 4 anos mais velho que eu, ele espelhava nosso pai em tudo o que importava, capitão do time de lacrosse, formado em administração pela Ivy League, por fim, sócio da empresa do nosso pai. Papai se orgulhava de cada conquista de Tyler, já o preparando para assumir os negócios da família um dia. Minha irmã mais nova, Brooke, apenas 2 anos mais nova que eu, era o projeto perfeito da minha mãe. Com sua beleza natural e elegância social, ela conquistava facilmente coroas de concursos de beleza e popularidade. Minha mãe investia incontáveis horas aperfeiçoando a postura, o senso de moda e a capacidade de Brooke de encantar qualquer pessoa importante. Aos 18 anos, Brooke já havia aparecido na edição de debutantes da revista Boston Magazine e tinha universitários de ambas famílias fazendo fila para ter a chance de namorá-la. E então eu estava, imprensada desajeitadamente entre esses dois paradigmas dos valores da família Mason. Desde cedo, eu me sentia mais atraída por livros do que por eventos sociais, e por computadores, em vez de cosméticos. Eu era filha do meio, quieta e estudiosa, que preferia a programação a coquetéis. Meu quarto não era decorado com troféus esportivos como o de Tyler ou coroas de concursos de beleza como a de Brooke. Em vez disso, eu tinha peças de computador desmontadas, livros de programação e medalhas de feiras de ciências que ninguém nunca mencionava nas reuniões de família. Haley, querida, por que você não larga esse computador e se junta a nós? O filho do Preston está vindo de Princeton, dizia minha mãe, com um sorriso tenso de decepção. Quando eu explicava que estava trabalhando em um novo programa, ela suspirava dramaticamente. Você pode brincar com seus joguinhos depois. Conexões sociais são o que importa na vida. Meu pai foi mais direto em sua dispensa. Quando ganhei a competição estadual de ciências no 10º ano, ele olhou para o meu prêmio e disse: "Que legal, mas será que vai te dar entrada na Harvard Business School?" No fim de semana seguinte, ele perdeu minha apresentação regional de tecnologia para comparecer ao torneio de golfe do Tyler. Seu irmão está fazendo networking com futuros líderes empresariais, explicou ele quando mencionei sua ausência. Isso é sucesso no mundo real. Até os jantares de ação de graça se tornaram vitrines para a hierarquia familiar. Enquanto Tyler era questionado detalhadamente sobre tendências de mercado e Brooke era elogiada por sua mais recente conquista social, eu era relegada a servir pratos e receber um ou outro tapinha na cabeça. A Haley está indo bem nas aulas de matemática, minha mãe dizia vagamente quando parentes perguntavam sobre mim,
rapidamente mudando de assunto para o estágio de verão de Tyler ou a mais recente oportunidade de modelo de Broke. Aprendi cedo a manter minhas conquistas em segredo. Quando aprendi Java e Python sozinho, aos 14 anos, comemorei sozinho. Quando meu aplicativo ganhou uma competição nacional de programação no ensino médio, adicionei discretamente o certificado à minha crescente coleção, sem nunca mencioná-lo no jantar. Minha paixão se tornou meu mundo secreto, um mundo onde a lógica importava mais do que as aparências, onde as soluções eram mais valorizadas do que o status social. O padrão continuou durante o ensino médio, onde me formei como orador da turma, uma conquista minimizada na minha festa de formatura, que de alguma forma evoluiu para uma celebração pré-Ivy League para Tyler. Seu irmão está entrando no mundo dos negócios, anunciou meu pai orgulhosamente, com a taça de champanhe erguida. Ele deixará o nome Mason orgulhoso em Wall Street enquanto constrói conexões reais. A comparação implícita pairava no ar, clara como cristal. Meu desempenho acadêmico era bom, mas, em última análise, insignificante no sistema de valores da família Mason. A escolha da faculdade trouxe à tona a dinâmica familiar. Tyler frequentou a mesma universidade do meu pai, Dartmouth, com uma generosa doação do meu pai, garantindo sua vaga, apesar das notas medianas. Broke escolheu Vassar, onde minha mãe tinha conexões por meio de sua rede de ex-alunos. Quando recebi uma bolsa integral para o MIT, para estudar ciência da computação, a reação dos meus pais foi, na melhor das hipóteses, morna. O MIT é tão técnico, disse minha mãe com uma leve careta. Que tal um lugar mais completo? Conexões importam mais do que notas no mundo real. Meu pai foi mais direto: ciência da computação? Que tipo de carreira é essa para um maçom? Você poderia cursar administração ou direito e realmente se destacar. Apesar das objeções, escolhi o MIT, em parte porque era a universidade dos meus sonhos e em parte porque a bolsa significava independência financeira. Pela primeira vez, eu não precisaria depender do dinheiro da família, que sempre vinha com condições. Embora a educação de Tyler e os diversos projetos de Broke fossem totalmente financiados sem questionamentos, trabalhei em empregos de meio período durante a faculdade para cobrir minhas despesas de subsistência, determinada a me sustentar. Aqueles anos de faculdade marcaram o início da minha verdadeira separação da família. Embora eu voltasse para casa nos feriados principais, a distância aumentava, não apenas geograficamente, mas também emocionalmente. Em Boston, cercado por colegas entusiastas de tecnologia que valorizavam a inovação e a inteligência, finalmente encontrei meu pessoal. Minha colega de quarto, Alicia, se tornou a primeira pessoa que realmente apoiou minha paixão sem reservas. Você não é apenas boa nisso, Haley, ela me disse depois de ver um dos meus projetos. Você é brilhante nisso. Meus professores também notaram. O Dr. Ramírez, meu professor de algoritmos avançados, me chamou de lado depois da aula um dia, no terceiro ano. Mason, aquele protocolo de segurança que você desenvolveu tem aplicações no mundo real. Você já pensou para onde pode levar isso depois da formatura? Me formei summa cum laude no MIT com ofertas de emprego de várias grandes empresas de tecnologia. Minha cerimônia de formatura contou a história da minha família perfeitamente. Meus pais e irmãos chegaram atrasados, saíram cedo para a festa de noivado da amiga da Broke e fizeram mais perguntas sobre o buffet do que sobre meu projeto de tese ou perspectivas de emprego. Enquanto posávamos para uma rápida foto de família, meu pai olhou para o relógio, impaciente. Bem, pelo menos você terminou, disse ele, checando o e-mail no celular. Agora você pode procurar um emprego de verdade em uma empresa respeitada. Tenho alguns contatos no Goldman que talvez aceitem uma reunião como um favor. Sorri educadamente, mas já havia tomado minha decisão. Eu não seguiria o caminho que eles haviam traçado. Em vez de buscar o emprego corporativo que eles esperavam, eu tinha algo muito maior em mente, algo que provaria que todos estavam errados ou que ruiria espetacularmente. De qualquer forma, seria minha escolha, nos meus termos. Na verdade, disse eu, reunindo coragem, vou abrir minha própria empresa de tecnologia. A expressão de decepção e confusão no rosto do meu pai alimentaria minha determinação pelos anos seguintes. No verão após a formatura, enquanto meus colegas do MIT aceitavam empregos lucrativos no Google, Amazon e Microsoft, mudei-me para um minúsculo apartamento-estúdio em Cambridge, com espaço insuficiente para uma cama e uma escrivaninha. A única janela do apartamento dava para uma parede de tijolos, e o aquecedor rangia durante a noite, mas o aluguel era administrável com minhas economias limitadas.
Este seria o quartel-general do que eu esperava que se tornasse meu império tecnológico. Aqueles primeiros dias testaram cada grama da minha determinação. Trabalhei sem parar, sobrevivendo à base de macarrão instantâneo e café, programando até minha visão ficar turva. O protótipo do meu software de segurança parecia promissor, mas eu precisava de um parceiro com habilidades complementares, alguém que acreditasse no projeto tanto quanto eu. Encontrei essa pessoa em Jason Kim, um programador brilhante com quem colaborei em vários projetos universitários. Ao contrário da minha família, Jason compreendeu imediatamente o potencial do que eu estava construindo. Este algoritmo de detecção adaptativa de ameaças é diferente de tudo que já vi, disse ele, examinando meu código durante nossa primeira reunião oficial em um café que mais tarde chamaríamos de nossa primeira sede corporativa. Jason se tornou não apenas um parceiro de negócios, mas a primeira pessoa a realmente validar minha visão, enquanto minha família via uma fase pós-faculdade tola. Jason viu uma abordagem revolucionária para a segurança de redes. Ele investiu suas economias junto com as minhas, e juntos fundamos oficialmente a SecureFlow, trabalhando lado a lado no meu pequeno apartamento, com nossos laptops apoiados em uma porta recuperada que eu havia transformado em uma escrivaninha improvisada. Nosso primeiro ano foi brutal. Enfrentamos rejeições sucessivas de potenciais investidores que não conseguiam enxergar além da nossa juventude e da nossa limitada experiência empresarial. O investidor de risco riu quando apresentamos nosso plano de negócios. Voltem quando tiverem alguns cabelos grisalhos ou um histórico comprovado, disse ele, nos dispensando 15 minutos depois do início da apresentação. Aceitávamos trabalhos de consultoria para manter as luzes acesas, trabalhando noites e fins de semana em nosso software. Houve momentos em que quase quebrei, como quando meu cartão de crédito foi recusado para comprar mantimentos no mesmo dia em que Tyler ligou para se gabar de seu novo BMW, um presente de aniversário dos nossos pais. Ou quando tive que perder o Natal em casa porque não tínhamos dinheiro para passagem de avião, e minha mãe disse: "Bem, acho que seu projetinho de computador é mais importante do que a família." 18 meses depois de iniciarmos nossa jornada, alcançamos um grande avanço. Nosso algoritmo mais recente demonstrou uma taxa de sucesso de 98,7% na detecção e neutralização de ameaças persistentes avançadas antes que elas pudessem penetrar em um sistema, significativamente melhor do que qualquer outro no mercado. Documentamos os resultados e enviamos nossas descobertas para Alexis Rivera, diretora de segurança da Meridian Technologies, uma empresa de software de médio porte que havia sofrido recentemente uma grande violação de dados. Diferentemente de contatos anteriores, Rivera respondeu em poucas horas. "Era exatamente isso que estávamos procurando", escreveu ela. "Vocês podem nos encontrar amanhã?" Aquela reunião mudou tudo. Rivera não só adquiriu nosso pacote de segurança para a Meridian, como também nos conectou à sua rede de profissionais de segurança. "O que vocês construíram aqui não é apenas uma melhoria", disse ela ao assinar o contrato. "É um novo paradigma em detecção de ameaças." Com a Meridian como nosso primeiro grande cliente, as portas começaram a se abrir. No ano seguinte, expandimos do meu apartamento para um pequeno escritório e, em seguida, para um espaço maior, à medida que contratávamos funcionários. Cada sucesso era uma vitória. Quando a Cyber Defense Magazine apresentou nosso software em seu resumo anual de segurança, enviei um exemplar para meus pais. A resposta do meu pai foi morna: "Um pequeno artigo interessante. Se não der certo, me avise quando estiver pronto para um emprego de verdade." 3 anos após a fundação da SecureFlow, nossa lista de clientes incluía instituições financeiras, provedores de saúde e prestadores de serviços governamentais. Nossa equipe havia crescido para 27 pessoas e éramos consistentemente lucrativos, uma raridade para uma empresa de tecnologia jovem. Jason e eu evoluímos de parceiros de programação para executivos eficazes, cada um encontrando seu próprio estilo de liderança. No entanto, mesmo com o negócio prosperando, eu mantive um estilo de vida modesto. Embora pudesse me dar ao luxo, escolhi um apartamento confortável, mas modesto, e dirigi o mesmo Honda confiável que tinha desde a faculdade. Parte de mim esperava para ver se minha família algum dia reconheceria minha conquista sem os adornos externos de sucesso que tanto valorizavam. Eles nunca reconheceram. Nas reuniões familiares, meu negócio em crescimento continuava sendo meu emprego na área de informática, sempre discutido com leve condescendência. "A Haley ainda está fazendo o que faz com tecnologia", dizia minha mãe aos parentes antes de mudar rapidamente de assunto para a promoção de Tyler ou a vida amorosa de Brooke.
parei de tentar explicar a importância do crescimento da nossa empresa ou as inovações que estávamos promovendo. Então veio a ligação que transformaria tudo. Andrea Winters, vice-presidente de aquisições da SecureTech Global, uma das maiores empresas de segurança cibernética do mundo, solicitou uma reunião. Temos acompanhado o desenvolvimento do SecureFlow com grande interesse, disse ela. Seu protocolo de resposta adaptativa está anos à frente do setor. A reunião durou 6 horas. Ao final, Winters havia apresentado uma oferta de aquisição, $188 milhões pela SecureFlow, com pacotes de retenção para os principais membros da equipe, incluindo Jason e eu. O número era tão grande que parecia irreal, o tipo de sucesso que nem mesmo minha família obcecada por status conseguia ignorar. Jason e eu passamos semanas realizando due diligence, consultando advogados e consultores financeiros. Negociamos termos que protegeriam nossa equipe e garantiriam que nossa tecnologia fosse desenvolvida adequadamente. Quando finalmente assinamos o acordo, me senti exultante e estranhamente vazio. Eu havia alcançado o que meu pai consideraria um sucesso legítimo, mas nos meus termos, na minha área, sem suas conexões ou aprovação. Depois de pagar os impostos e honrar nossos acordos com os primeiros apoiadores, Jason e eu saímos com pouco mais de $94 milhões cada. Comemoramos com um jantar privado, relembrando nossa jornada desde aquele pequeno apartamento até este momento transformador. O que você vai fazer agora? Perguntou Jason quando terminamos a refeição. Comprar uma mansão e viajar pelo mundo? Considerei a pergunta cuidadosamente. Acho que vou manter as coisas praticamente como estão por enquanto, disse eu. Quero ser estratégico quanto aos próximos passos. E, sinceramente, ainda não estou pronto para contar à minha família. Jason entendeu imediatamente. Você quer ver se eles algum dia darão valor ao que você construiu sem saber sobre o dinheiro? Exatamente, concordei. No momento em que souberem da aquisição, tudo vai mudar. E ainda não tenho certeza se quero isso. Então, tomei uma decisão que mais tarde se provaria fatídica, mantive a aquisição em segredo. Fora da nossa empresa e dos profissionais financeiros necessários, ninguém sabia da minha nova riqueza. Investi com sabedoria, doei anonimamente para causas com as quais me importava e continuei vivendo modestamente. Aceitei um cargo de consultoria na SecureTech, o que me permitiu continuar trabalhando com nossa tecnologia, ao mesmo tempo em que me dava mais liberdade. Para minha família, parecia que eu tinha simplesmente me mudado para um novo cargo em uma empresa maior, uma mudança lateral, na melhor das hipóteses, na opinião deles. Com o passar dos meses, esperei que alguém da minha família fizesse perguntas significativas sobre o meu trabalho ou demonstrasse interesse genuíno pela minha vida. Ninguém fez isso. Em vez disso, o padrão de rejeição continuou, preparando o cenário para o confronto que vinha se formando há 28 anos. No ano seguinte à aquisição, mantive o que parecia ser um estilo de vida de classe média, enquanto administrava secretamente uma fortuna. Meu apartamento de um quarto em Cambridge era confortável, mas deliberadamente comum. Eu dirigia um carro confiável, mas discreto, usava roupas simples e de qualidade, sem marcas de grife, e continuei trabalhando em horário regular no meu cargo de consultoria na SecureTech. Para qualquer pessoa que observasse minha rotina diária, incluindo minha família, eu parecia estar indo modestamente bem, mas certamente não prosperando para os padrões da Mason. Nos bastidores, minha vida havia se transformado drasticamente. Meu portfólio de investimentos cresceu sob gestão especializada. Criei uma fundação focada em apoiar jovens mulheres em STEM, operando anonimamente como sua benfeitora. Fiz investimentos imobiliários cuidadosos por meio de LLCs que não puderam ser rastreadas até mim. Até comprei uma cabana à beira de um lago em Vermont, de onde eu podia escapar quando a pressão de manter as aparências se tornava insuportável. Minha decisão de esconder minha riqueza da minha família não foi tomada de ânimo leve. Parte de mim esperava que, sem a distração do dinheiro, eles finalmente me vissem em Haley, a pessoa, não Haley, a decepção. Eu queria que eles perguntassem sobre meu trabalho porque estavam interessados, não porque suspeitassem que fosse lucrativo. Eu queria uma conexão baseada em quem eu era, não no que eu tinha. Esse experimento de autenticidade era posto à prova cada vez que eu voltava para casa para reuniões familiares, que se tornavam cada vez mais desconfortáveis. Durante um churrasco de 4 de julho na casa dos meus pais, meu pai me encurralou na piscina, com uma bebida na mão.
Então, ainda trabalha naquela empresa de segurança? Perguntou ele, com um tom que sugeria estar mantendo uma conversa obrigatória. Sim, ainda na SecureTech, respondi. Estamos desenvolvendo alguns novos protocolos interessantes para instituições financeiras. Ele assentiu distraidamente, seus olhos já se voltando para Tyler, que estava conversando com os sócios do meu pai perto da churrasqueira. Que legal! E aí, você já pensou mais sobre aquele cargo no Meridian Bank? O genro do James Patterson é o vice-presidente de lá. Pode ser uma oportunidade real para finalmente colocar sua carreira nos trilhos. Respirei fundo. Pai, não estou interessado em banco. Sou bom no que faço e gosto. Ele deu um tapinha condescendente no meu ombro. Gostar do seu trabalho é um luxo, Haley. Sucesso de verdade significa sacrifício. Olhe para o seu irmão. Ele trabalha 80 horas por semana, mas já foi promovido 2 vezes. Isso é compromisso com a excelência. Antes que eu pudesse responder, minha mãe apareceu, com um coquetel na mão. Haley, querida, venha conhecer o filho dos Henderson. Ele é advogado da Brinkman Wallace, tem 32 anos e já está em processo de se tornar sócio. Sua voz se transformou em um sussurro teatral. E solteiro. Não custa nada causar uma boa impressão. Você não está ficando mais jovem, querida. Essas interações se manifestavam de diversas formas em todos os eventos familiares. No jantar de aniversário da Brooke, ela exibiu orgulhosamente as chaves da sua nova Mercedes, outro presente dos nossos pais. Não se preocupe, Haley, disse ela com falsa simpatia quando me pegou admirando a moto. Talvez no ano que vem você possa trocar aquele Honda por um novo se conseguir um emprego de verdade. Durante um fim de semana na casa de veraneio dos meus pais em Cape Cod, ouvi meu tio perguntando ao meu pai sobre a carreira dos filhos. Papai falou longamente sobre a rápida ascensão de Tyler no mundo das finanças e o bem-sucedido negócio de design de interiores de Brooke, fortemente subsidiado pelas conexões dos nossos pais. Quando ele chegou até mim, sua descrição foi reveladoramente breve. Haley ainda está se encontrando. Algo com computadores. Até minha avó, que sempre fora mais gentil do que a maioria, refletia os valores da família. Que menina inteligente, disse ela durante o feriado, dando um tapinha na minha mão. Mas inteligência não é tudo, querida. Sua prima Jéssica era apenas mediana na escola, mas se casou com aquele cirurgião maravilhoso. Agora ela tem aquela casa linda em Beacon Hill e participa de 3 conselhos de instituições de caridade. A mensagem consistente era clara: na família Mason, sucesso significava riqueza visível, casamento condizente com o status e manter as aparências. O caminho que escolhi não tinha valor algum na avaliação deles. O que eles não sabiam, o que eu ainda não conseguia me convencer a contar, era que eu havia me tornado discretamente o membro mais bem-sucedido financeiramente da família. O salário de 6 dígitos e os bônus de fim de ano de Tyler eram insignificantes em comparação com os juros dos meus investimentos. O negócio de design de Brooke, que atendia clientes ricos por meio das conexões sociais dos nossos pais, gerava uma receita que representava um erro de arredondamento nas minhas declarações trimestrais. A ironia ficou ainda mais aguda quando descobri, em uma conversa casual com meu consultor financeiro, que a empresa de investimentos do meu pai vinha apresentando desempenho abaixo do esperado há anos. O Mason Investment Group vem perdendo participação de mercado para empresas mais inovadoras, comentou meu consultor quando o nome surgiu. Dizem que eles estão superalavancados em alguns imóveis comerciais. Pensamento antiquado em um mercado novo. Essa informação lançou uma nova luz sobre os persistentes conselhos de carreira do meu pai? Será que a insistência dele para que eu entrasse para uma empresa respeitável era mais por necessidade de manter as aparências do que por preocupação real com o meu futuro? A dinâmica atingiu um novo nível de absurdo quando meus pais começaram a pedir pequenos empréstimos para ajudar com várias despesas. Minha mãe ligou certa tarde, com uma voz casual, mas calculista. Querida, sei que você deve estar se saindo bem naquela empresa de tecnologia. Seu pai e eu estamos um pouco sobrecarregados neste trimestre com as reformas da casa em Cape. Você poderia me ajudar com $5.000 para o novo paisagismo? Nós te pagaríamos de volta, é claro. Enviei o dinheiro, curioso para saber aonde isso levaria. Isso levou a mais pedidos,
$3.000 para a renovação da filiação a um clube de campo, $7.500 para um problema temporário de fluxo de caixa com a compra do apartamento de Tyler, $10.000 para a expansão dos negócios de Brooke. Nenhum foi reembolsado, e todos vieram com a expectativa tácita de que esse era meu dever como membro da família, apesar de ser supostamente o menos bem-sucedido. Por meio da minha equipe de gestão de patrimônio, investiguei discretamente as finanças da família e descobri padrões preocupantes. O negócio do meu pai estava de fato em dificuldades, alavancado em investimentos arriscados que não estavam dando retorno. Meus pais haviam refinanciado a residência principal para manter o estilo de vida e cobrir perdas. Tyler, apesar de seu título de prestígio, estava profundamente endividado por tentar manter o estilo de vida de um banqueiro com o salário de um associado. O negócio de design de Brooke estava operando no vermelho, sustentado por subsídios dos pais. A descoberta mais chocante foi que meu pai vinha tomando empréstimos substanciais de parentes, seus irmãos, a irmã da minha mãe e até minha avó, com promessas cada vez mais improváveis de altos retornos. A prosperidade percebida pela família Mason era uma fachada cuidadosamente mantida, que ruía sob pressão financeira. Criei contas anônimas para cobrir algumas despesas familiares, pagar a hipoteca da minha avó por meio de um erro bancário a favor dela, criar uma bolsa de estudos que cobria convenientemente a mensalidade da faculdade do meu primo e até mesmo providenciar que o imposto de propriedade dos meus pais fosse reavaliado a uma taxa menor, tudo isso mantendo a aparência de uma vida modesta e ouvindo a condescendência deles sobre minhas escolhas de carreira. O peso emocional dessa vida dupla aumentou. Na terapia, o único luxo que eu me permitia e que minha família jamais saberia, eu lutava contra desejos conflitantes, ser reconhecida pelas minhas conquistas e ser amada simplesmente por quem eu era. O que você está realmente testando? Perguntou minha terapeuta durante uma sessão. Se eles vão te amar sem o dinheiro, ou se são capazes de amar o seu verdadeiro eu. Eu não tinha resposta, mas, à medida que outro dia de ação de graças se aproximava, eu logo descobriria. O jantar anual de ação de graças da família Mason era o ponto central das nossas tradições familiares, uma demonstração de prosperidade e status. Todos os anos, meus pais convidavam parentes e amigos selecionados para demonstrar o sucesso e a solidariedade da família. A cada ano, eu me preparava para o padrão familiar de dispensas sutis e elogios indiretos. Este ano seria diferente, embora eu ainda não soubesse. Enquanto eu preparava uma mala para a viagem de volta à casa dos meus pais, não fazia ideia de que estava caminhando para o confronto que finalmente romperia a realidade cuidadosamente construída pela família e a minha. O dia de ação de graças amanheceu claro e frio, o tipo de manhã fresca da Nova Inglaterra que normalmente teria me animado. Parei na espaçosa casa colonial dos meus pais em Wellesley, a entrada da garagem já cheia de veículos de luxo, o Jaguar do meu pai, o Range Rover da minha mãe, o BMW do Tyler e vários carros pertencentes a parentes. Meu confiável Honda parecia visivelmente deslocado entre eles, o que eu sabia que era exatamente como minha família me via. Respirando fundo, peguei a garrafa de vinho que havia trazido, uma safra rara que custava mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas, embora o rótulo fosse discreto o suficiente para que minha família quase certamente não percebesse seu significado, e me dirigi à imponente porta da frente com sua guirlanda natalina. Lá dentro, a casa fervilhava com a agitação pré-jantar. Os buffets profissionais que minha mãe sempre contratava estavam arrumando os aperitivos em bandejas de prata. O interior havia sido decorado com perfeição de revista, arranjos florais de outono, cabaças de bom gosto e a porcelana e o cristal finos que só apareciam em ocasiões especiais. Minha mãe costumava comentar que a apresentação importa mais do que a comida em si, uma filosofia que parecia se estender também às pessoas do seu mundo. Haley, você conseguiu, minha mãe me cumprimentou com um beijo no ar perto de cada bochecha, tomando cuidado para não borrar a maquiagem. Ela usava um suéter de cachemir caro num tom laranja queimado da estação, com mechas loiras frescas e joias discretas, mas claramente valiosas. Ela pegou o vinho com um olhar superficial. Que atencioso. Vou pedir para Marta colocar isso junto com os outros. Antes que eu pudesse mencionar a origem do vinho, ela já estava me guiando em direção ao salão principal onde a família estava reunida. Todo mundo já está aqui. Sua prima Jennifer acabou de ficar noiva daquele cirurgião maravilhoso do Boston General. Tente se misturar, querida. O salão principal estava cheio de parentes realizando o ritual anual de histórias de sucesso competitivo. O tio Robert descrevia seu recente cruzeiro pelo Mediterrâneo, enquanto a tia Patrícia detalhava as conquistas do filho na faculdade de Direito.
Meus avós conversavam perto da lareira, recebendo atualizações de vários familiares ansiosos para impressioná-los. Tyler estava parado perto da janela saliente com um grupo de parentes e amigos do sexo masculino, gesticulando enfaticamente enquanto descrevia algum negócio. Aos 32 anos, ele tinha a presença imponente do nosso pai e o refinamento social da nossa mãe, seu terno de grife com caimento perfeito, sua expressão confiante enquanto chamava a atenção. A aquisição fecha no próximo trimestre, ele dizia. O conselho praticamente me implorou para liderar a equipe de transição, o vice-presidente mais jovem da história da empresa a lidar com uma fusão desse porte. Perto dali, Brooke estava cercada por parentes admirando seu anel de noivado de 3 quilates. Aos 26 anos, ela havia ficado noiva recentemente de Christopher Whitman, herdeiro de uma fortuna no mercado imobiliário comercial e, segundo minha mãe, exatamente o tipo de conexão que esta família precisa. A cerimonialista trabalhou com os Astors no ano passado, explicava Brooke. Reservamos o Jardim Botânico para junho. A lista de convidados já chega a 300, mas o papai diz que não podemos economizar em um evento desta importância. Caminhei pela sala, trocando cumprimentos educados com parentes que me olhavam com graus variados de curiosidade e pena. A prima Jennifer, recém-saída do anúncio do noivado, me encontrou na mesa de aperitivos. Haley, faz séculos, disse ela, exibindo o anel de noivado de forma ostensiva. Ainda trabalhando com computadores, não é? Que dedicação da sua parte. Segurança cibernética, corrigi gentilmente. Parabéns pelo noivado. Obrigada, respondeu ela. Richard é chefe de neurocirurgia. Estamos procurando imóveis em Beacon Hill. Ela baixou a voz para um tom confidencial. Ouvi dizer que você ainda está solteiro. Meu Richard tem um amigo na área do hospital. Não é médico, claro, mas parece legal. Um emprego muito estável. Essa condescendência bem intencionada continuou enquanto eu caminhava pela sala. Tio Steven perguntou se eu já tinha considerado voltar para um MBA para começar uma carreira de verdade. Tia Patrícia perguntou se minha empresa oferecia pelo menos bons benefícios, já que o salário nesses cargos técnicos não deve ser alto. Minha avó deu um tapinha na minha mão e disse: algumas pessoas florescem mais tarde na vida, querida. Veja o seu primo Michael. Só se firmou quase aos 40 anos e agora administra aquela loja de artigos esportivos maravilhosa. Mantive a compostura durante essas interações, bebendo moderadamente uma taça de champanhe e me lembrando de que as opiniões deles não poderiam diminuir minhas realizações. Ainda assim, cada comentário desdenhoso me magoava, reforçando a sensação de desvalorização e incompreensão que já tinha vivido. Meu pai fez sua entrada quando o jantar estava prestes a ser servido, atraindo a atenção da sala sem esforço. Aos 60 anos, Richard Mason permanecia imponente e alto, distinto, com a postura confiante de alguém acostumado à deferência. Cumprimentava os familiares com charme experiente, reservando suas boas-vindas mais calorosas para aqueles com os títulos ou conexões mais impressionantes. Quando chegou até mim, sua saudação foi superficial. Haley, que bom que você pôde vir. Seus olhos já perscrutavam a sala em busca da próxima conversa, mais importante. Obrigada, pai. Como vão os negócios? Perguntei, genuinamente curiosa, considerando o que eu já sabia sobre a situação financeira dele. Um lampejo de algo, aborrecimento, preocupação, cruzou seu rosto antes que a máscara confiante retornasse. Expandindo. Estamos posicionados para um trimestre forte. Falando em negócios, você já reconsiderou aquela posição no setor bancário? A oferta não vai ficar aberta para sempre. Antes que eu pudesse responder, o sinal do jantar tocou, me poupando de outra conversa sobre minhas escolhas de carreira decepcionantes. A sala de jantar era um exemplo de elegância tradicional. A longa mesa de mogno estendia-se por todo o seu comprimento, acomodando confortavelmente 24 pessoas. Os marcadores de lugar posicionavam os membros da família estrategicamente, com meu pai na cabeceira, minha mãe aos pés e os parentes e amigos mais talentosos mais próximos. Encontrei meu marcador de lugar perto do meio, entre o filho do primo da minha mãe, estudante de odontologia, e a filha da colega de quarto do meu pai na faculdade, representante de vendas farmacêuticas, a seção classe média da mesa.
Quando o primeiro prato foi servido, uma sopa de abóbora cabocha que provavelmente custava mais por tigela do que eu costumava gastar com refeições diárias nos meus tempos de startup, meu pai se levantou para fazer o tradicional brinde de ação de graças. Esses discursos anuais normalmente seguiam um padrão: expressões de gratidão pelas conquistas da família, com ênfase especial nos sucessos recentes, seguidos de comentários inspiradores sobre o ano que se iniciava. Família e amigos, começou ele, erguendo sua taça de cristal do caro Bordeaux, mais um ano de conquistas para os Masons. Sou grato pelo sucesso contínuo do Mason Investment Group, apesar dos mercados desafiadores. Tyler se destacou por seu trabalho na fusão com a Vestridge, sendo o vice-presidente mais jovem da história da empresa a liderar uma aquisição tão significativa. Um murmúrio de aprovação percorreu a mesa enquanto Tyler aceitava o elogio com humildade praticada. Brooke não só expandiu seu negócio de design para incluir 3 dos endereços mais prestigiados de Boston, como também garantiu seu próprio futuro ao aceitar a proposta de Christopher Whitman. A união Whitman-Mason representa exatamente o tipo de aliança estratégica que fortalece as famílias. Brooke sorriu radiante enquanto os parentes admiravam seu anel novamente. Meu pai continuou, reconhecendo as realizações de vários parentes, a residência médica do meu primo, o novo iate do meu tio, a presidência da minha tia no conselho de uma instituição de caridade hospitalar. Ele falou longamente sobre o legado empresarial do meu avô e a presidência bem-sucedida da minha mãe na gala sinfônica. Esperei pelo meu nome, por algum reconhecimento pelo meu trabalho ou contribuição para a família. Nunca veio. Quando meu pai concluiu seu brinde com a prosperidade e ao sucesso contínuos da família Mason, mantendo nossos valores de excelência e realização, percebi que havia sido completamente omitido da narrativa familiar. A ofensa foi tão óbvia que notei olhares desconfortáveis de vários parentes. Meu vizinho de mesa, estudante de odontologia, sussurrou: "Que pena", antes de voltar sua atenção para a sopa. Algo mudou dentro de mim naquele momento, uma vida inteira de paciência e compreensão acumulada subitamente esgotada. Eu havia construído uma empresa revolucionária, mudado um setor, alcançado sucesso financeiro além de qualquer um naquela mesa, tudo isso enquanto era tratado como a decepção da família. Eu havia apoiado silenciosamente familiares que, ao mesmo tempo, me desprezavam. Eu havia mantido uma fachada de modéstia enquanto testava se minha família algum dia me valorizaria por mim mesma. A resposta agora estava dolorosamente clara. Enquanto o prato principal era servido, uma elaborada exibição de peru tradicional e acompanhamentos gourmet, a conversa girou em torno do bônus recente de Tyler e do orçamento para o casamento de Brooke. Meu pai estava... Não, ele a interrompeu. Eu entendo do meu próprio negócio. Conheço as finanças desta família. Haley sempre precisou de atenção, sempre achou que tinha algo a provar. Mas esta atuação ultrapassa os limites. Ele se virou para mim, anos de decepção endurecendo seu olhar. Ou peça desculpas por esta perturbação e por estas falsas acusações, ou vá embora. Naquele momento, observando a expressão inflexível do meu pai, vi com perfeita clareza que ele preferia me perder a encarar a verdade. Minha riqueza, meu sucesso, nada disso importava se não estivesse em conformidade com sua visão de realização. A cumplicidade silenciosa da minha mãe, a certeza presunçosa de Tyler, as expressões desconfortáveis ao redor da mesa, tudo confirmou o que eu suspeitava há anos: eu nunca seria valorizada por quem eu realmente era nesta família. Levantei-me lentamente, colocando o guardanapo ao lado do meu prato quase intocado. Sinto muito que você se sinta assim, disse baixinho. Eu vou. Enquanto caminhava em direção à porta, ouvi discussões sussurradas atrás de mim. Minha avó chamou meu nome. Brooke se levantou um pouco do assento antes que minha mãe a puxasse de volta. Ninguém mais se moveu para me impedir. No grande saguão, peguei meu casaco no armário do corredor, com as mãos firmes apesar do terremoto emocional que acabará de vivenciar. Quando me estiquei para abrir a porta, meu pai apareceu atrás de mim. Você sempre foi difícil, Haley, disse ele, com a voz controlada, mas fervendo de raiva. Mas esse comportamento de chamar atenção é indigno até de você. Quando estiver pronta para ser parte de verdade desta família e aceitar seu lugar nela, você pode voltar. Olhei para ele, olhei de verdade para o homem que moldara tanto da minha insegurança, apesar do meu sucesso objetivo, e senti uma onda inesperada de pena. Meu lugar, repeti. Pai, construí algo significativo nos meus próprios termos.
Conquistei exatamente o que você sempre afirma valorizar: sucesso financeiro, independência, inovação. Mas, como não aconteceu do seu jeito, no seu setor, com a sua aprovação, não conta. Abri a porta, deixando entrar uma lufada de ar frio de novembro. Espero que um dia você possa se orgulhar de mim por quem eu sou, não por quem você queria que eu fosse. Mas cansei de esperar que esse dia chegue. Enquanto caminhava até o meu carro, o modesto Honda que fazia parte da minha cobertura, tomei uma decisão. Pela manhã, minha família entenderia exatamente o que haviam feito. O apoio financeiro anônimo que silenciosamente sustentava seu estilo de vida estava prestes a desaparecer. O caminho da casa dos meus pais de volta ao meu apartamento foi um borrão de luzes da rua e emoções em turbilhão. Minhas mãos agarraram o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos e, apesar do aquecedor do carro ligado a todo vapor, eu me sentia gelado até os ossos. O jantar em família do qual eu tinha acabado de fugir não parava de me ecoar: a despensa do meu pai, a cumplicidade silenciosa da minha mãe, os rostos chocados ao redor da mesa. Eu finalmente conseguirá. Depois de anos de conquistas silenciosas e compreensão paciente, eu havia destruído a mitologia familiar. As consequências seriam significativas, mas eu não conseguia me arrepender das minhas ações. Algumas verdades precisavam ser ditas, mesmo que destruíssem ilusões cuidadosamente mantidas. Ao chegar ao meu apartamento, ignorei o modesto apartamento de um quarto que eu mantinha por aparência e peguei o elevador privativo para a cobertura que eu realmente possuía, um espaço espaçoso e lindamente decorado, com janelas do chão ao teto com vista para o horizonte de Boston. Ali, longe de olhares críticos, me permiti viver de acordo com meus recursos reais, embora ainda com muito mais moderação do que minha família teria demonstrado com recursos semelhantes. Tirei os sapatos, servi uma taça da mesma bebida rara que havia trazido para o jantar, guardar uma caixa para mim tinha sido um pequeno luxo, e liguei para a única pessoa que entenderia a magnitude do que acabará de acontecer. Você finalmente contou a eles, disse Jason quando terminei de contar à noite. Meu antigo sócio e a única pessoa que conhecia minha situação financeira e a dinâmica familiar imediatamente entendeu a importância. Fiz isso e fui expulso do jantar de ação de graças por causa do problema. Como você se sentiu contando a verdade depois de todo esse tempo? Pensei na pergunta, observando as luzes da cidade brilharem lá embaixo. Assustador, libertador, triste e tudo ao mesmo tempo. E agora? Ele perguntou, indo direto ao ponto, como sempre fazia. Agora, eu disse, tomando uma decisão, eu paro de dar espaço para as ilusões deles. É hora de colocar um pouco de realidade financeira em sintonia com a verdade que eu disse. Depois de encerrar a ligação, abri meu laptop e escrevi um e-mail para meu consultor financeiro, Jonathan Wells. Apesar do feriado, ele respondeu à minha mensagem urgente em poucos minutos. Isso é substancial, disse-ele quando nos conectamos por videochamada. Você está falando em desfazer as várias estruturas de apoio que criou para seus familiares. Tem certeza dessa decisão? Estou, confirmei. Não como punição, mas por necessidade. Minha família tem vivido além das suas possibilidades, escondendo problemas financeiros uns dos outros e mantendo as aparências a todo custo. Eu tenho permitido isso, anonimamente, cobrindo as brechas. Isso precisa parar, pelo bem deles tanto quanto pelo meu. Nas 2 horas seguintes, Jonathan e eu revisamos e modificamos sistematicamente os vários arranjos financeiros que eu havia estabelecido para sustentar minha família. As transferências mensais para a conta doméstica dos meus pais, que eles acreditavam serem depósitos incorretos em que haviam habilmente escondido do banco, cessariam imediatamente. O fundo de doadores anônimos que vinha discretamente cobrindo as chamadas de margem e os mínimos do cartão de crédito do meu irmão Tyler seria encerrado. A bolsa de estudos para artes que complementava o negócio de design da minha irmã Brooke seria encerrada com um pagamento final de 30 dias. O fundo familiar que eu havia estabelecido para cobrir as despesas médicas da minha avó continuaria, ela era inocente nesse drama familiar, mas seria reestruturado para pagar os provedores diretamente, em vez de por meio da administração do meu pai. À meia-noite, a rede de segurança financeira que eu havia criado para apoiar minha família em dificuldades havia sido sistematicamente desmantelada. Eles não entenderiam imediatamente o que havia acontecido ou por que certos pagamentos automáticos e misteriosas bonanças financeiras haviam parado repentinamente, mas os efeitos se tornariam aparentes em poucos dias. Só mais uma coisa, disse a Jonathan enquanto nos preparávamos para encerrar a ligação.
Quero uma auditoria completa dos negócios do meu pai envolvendo familiares. Tenho motivos para acreditar que ele tem tomado muitos empréstimos de parentes com promessas de retorno que não pode cumprir. A expressão de Jonathan ficou séria. Se você está insinuando o que eu penso, isso vai além de um drama familiar e se transforma em potenciais violações de valores mobiliários, dependendo de como ele estruturou esses empréstimos. Eu sei. É por isso que preciso de informações completas antes de decidir os próximos passos. O sono me escapou naquela noite. Andei de um lado para o outro na minha cobertura, alternando entre a certeza de ter feito a coisa certa e ondas de culpa pelo caos que havia desencadeado. O condicionamento de uma vida inteira, colocar a família em primeiro lugar, manter as aparências, nunca lavar roupa suja, conflitava com minha compreensão adulta de que esses valores haviam possibilitado a disfunção e negado a conexão autêntica. Amanhã não trouxe clareza, apenas a certeza de que eventos irreversíveis haviam sido desencadeados. Silenciei meu telefone após a 20ª chamada perdida de vários familiares e me dediquei ao trabalho, revisando os protocolos de segurança para os novos clientes da SecureTech com uma intensidade que fez meus colegas trocarem olhares preocupados. Demorou exatamente 3 dias para que a realidade financeira atingisse minha família, 3 dias de ligações e mensagens ignoradas com tons cada vez mais desesperados, 3 dias de relatórios de Jonathan sobre falhas em vários pagamentos automáticos e contas registrando fundos insuficientes. No 4º dia, chegaram os resultados preliminares da auditoria, confirmando minhas piores suspeitas. Meu pai, de fato, vinha tomando empréstimos substanciais de familiares, seus irmãos, a irmã da minha mãe e até minha avó, com promessas cada vez mais improváveis de altos retornos. O Mason Investment Group estava alavancado muito além dos limites prudentes, e as oportunidades exclusivas de investimento a que ele havia oferecido aos parentes eram pouco mais do que um jogo de fachada, usando novos investimentos para pagar os retornos dos antigos, mantendo a ilusão de lucratividade. Tecnicamente, não era um esquema Ponzi, explicou Jonathan, mas operava em uma área cinzenta, quase ilegal, antiético, certamente, e devastador para os membros da família que confiaram sua segurança financeira à reputação do meu pai. Essa descoberta fortaleceu minha determinação. O que eu inicialmente via como simples busca por status e indiferença, agora me parecia algo mais sinistro. Meu pai não apenas me desvalorizou, ele potencialmente contava comigo, o fracasso da família, para eventualmente me converter e injetar capital em um empreendimento em dificuldades, talvez depois que eu finalmente conseguisse um emprego de verdade por recomendação dele. As mensagens de texto e de voz de familiares contavam a história do caos financeiro que se desenrolava. Da minha mãe, inicialmente indignada, seu pai está muito chateado com o seu comportamento. Ligue imediatamente, depois, cada vez mais preocupada, parece haver algum problema com as contas da casa. Ligue para mim. De Tyler, agressivo e depois em pânico, seja lá o que for que você esteja jogando, para agora. Mais tarde, meus cartões estão todos caindo. O que você fez? De Brooke, confusa e depois em lágrimas, mamãe e papai estão brigando constantemente. Por favor, ligue de volta. De vários parentes, perguntas sobre investimentos com meu pai e perguntas preocupadas sobre meu bem-estar após o incidente do Dia de Ação de Graças. No 5º dia, o sócio do meu pai, William Reis, entrou em contato comigo diretamente, um acontecimento significativo, já que ele mal havia me notado em eventos familiares ao longo dos anos. Haley, precisamos conversar, disse ele quando finalmente atendi. Richard não está bem. A empresa está enfrentando desafios. Ele mencionou que você poderia ter recursos que poderiam ajudar a estabilizar a situação. Ele explicou como eu consegui esses recursos, perguntei. Reis hesitou. Ele disse algo sobre o seu trabalho na área de tecnologia estar rendendo mais do que o esperado. Olha, os detalhes não importam. O que importa é que o legado da sua família está em jogo. Quase ri do absurdo. Mesmo agora, meu pai não conseguia se convencer a admitir a verdade do meu sucesso para o seu sócio. Eu ainda era apenas a filha com um emprego na área de tecnologia que, misteriosamente, poderia ter fundos para socorrer a empresa da família. Vou analisar a situação, disse eu, neutra, mas preciso de total transparência financeira antes de discutir qualquer tipo de assistência. No final da semana, o caos familiar atingiu o auge. Minha avó ligou, com a voz trêmula, para me dizer que meus pais estavam tendo um sério desentendimento e que meu pai havia se mudado para um hotel. Brooke relatou que o local do casamento dela havia ligado para falar sobre um cheque devolvido.
A namorada de Tyler aparentemente havia se mudado depois de descobrir que a situação financeira dele não era a que ele alegava. A reunião de emergência familiar era inevitável. Foi convocada para a tarde de domingo na casa dos meus pais, organizada pela minha tia Patrícia, que assumirá o papel de mediadora familiar. O anúncio em texto foi cuidadosamente redigido para focar em preocupações familiares recentes e em garantir apoio mútuo em tempos difíceis, evitando menções diretas a problemas financeiros ou às minhas revelações do Dia de Ação de Graças. Não fui explicitamente convidado, tendo sido excomungado extraoficialmente por decreto do meu pai, mas a mensagem separada da minha avó deixou claro que minha presença era esperada por pelo menos alguns membros da família. Após cuidadosa consideração, decidi comparecer não para me vangloriar ou punir, mas para finalmente estabelecer a verdade como base para qualquer relacionamento futuro com minha família. Eu levaria documentação, comprovante da aquisição da Secure Flow, registros do apoio financeiro que eu havia fornecido e as conclusões da auditoria sobre as práticas comerciais do meu pai. A verdade seria difícil para todos ouvirem, mas continuar vivendo em uma ficção cuidadosamente construída já havia causado danos demais. O que quer que viesse a seguir, reconciliação ou distanciamento permanente, seria pelo menos baseado na realidade. Enquanto me preparava para o confronto que se aproximava, senti uma inesperada sensação de calma. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu entraria em uma reunião familiar como eu mesmo, não como o filho do meio esquecido, não como a decepção da família, não como o benfeitor secretamente rico, apenas como Haley Mason, com todas as minhas conquistas e defeitos à mostra. Era a hora de a família Mason finalmente me enxergar com clareza, e de eu também vê-los com clareza. A atmosfera na sala de estar dos meus pais naquela tarde de domingo era diferente de qualquer reunião familiar anterior. Já não havia mais os pratos de queijo cuidadosamente selecionados, os toques decorativos sazonais, a música clássica suave que normalmente formava o pano de fundo dos eventos familiares. Em vez disso, a tensão pairava no ar como uma presença física. Os membros da família estavam sentados em grupos tensos, as conversas se transformando em sussurros quando outros se aproximavam. Cheguei pontualmente no horário combinado, nem adiantado para atender a políticas familiares, nem atrasado para fazer uma declaração. Vestia um terno azul marinho simples, mas bem cortado, profissional, discreto, mas inconfundivelmente caro para o olhar mais exigente. A maleta fina que eu carregava continha toda a documentação que eu havia preparado, documentos de aquisição, registros financeiros, resultados de auditoria. Minha entrada criou um efeito cascata imediato pela sala. As conversas foram interrompidas no meio da frase. Minha mãe, com uma aparência estranhamente desgrenhada, levantou-se um pouco do assento e depois afundou novamente. Minha irmã Brooke correu em minha direção com visível alívio, enquanto Tyler me encarava do outro lado da sala. Meu pai estava notavelmente ausente. Você veio, disse Brooke, me abraçando com um calor inesperado. De perto, eu podia ver a tensão da semana anterior em seus olhos avermelhados e a tensão em volta de sua boca. Tudo está desmoronando, Haley. Antes que eu pudesse responder, minha tia Patrícia se aproximou, assumindo seu papel autoproclamado de mediadora. Haley, não sabíamos se você se juntaria a nós, dados os eventos recentes. Seu tom era cuidadosamente neutro, embora seus olhos continuassem se voltando para minha pasta com indisfarçável curiosidade. Achei importante estar aqui, respondi simplesmente. Onde está o papai? No escritório dele, respondeu minha mãe, aproximando-se com visível hesitação. Sua aparência impecável de sempre havia desaparecido, seu cabelo não tinha a precisão habitual do penteado, suas roupas eram caras, mas estavam desgrenhadas, e sua maquiagem não conseguia esconder completamente seu cansaço. Ele está revisando alguns trabalhos antes de se juntar a nós. O subtexto era claro, meu pai estava evitando o confronto inicial, talvez preparando sua própria defesa ou explicação. Minha avó me chamou para sentar ao lado dela no sofá, dando um tapinha na minha mão quando me juntei a ela. Eu sempre soube que você era especial, querida, sussurrou ela, alto o suficiente para parentes próximos ouvirem. Embora eu admita que nunca imaginei o quão especial. A sala gradualmente se reorganizou em torno da minha presença, com os familiares se posicionando de acordo com seu alinhamento no drama que se desenrolava. Os irmãos da minha mãe se reuniram protetoramente ao redor dela. Os irmãos do meu pai estavam perto da porta do escritório, com expressões sombrias. Primos e parentes mais distantes se organizaram na periferia, relutantes em perder o espetáculo familiar, mas hesitantes em declarar lealdade clara.
Após 15 minutos de conversa fiada desconfortável e tentativas transparentes de extrair informações de mim, meu pai finalmente saiu do escritório. Richard Mason sempre fora uma figura imponente, usando sua altura, aparência impecável e voz imponente para dominar salas e conversas. O homem que entrou agora mantinha os atributos físicos, mas de alguma forma havia diminuído. Sua postura carecia da autoridade habitual, seus olhos demonstravam um cansaço que eu nunca vira antes, e a mão que segurava uma pasta de documentos tremia quase imperceptivelmente. Nossos olhares se encontraram do outro lado da sala em um momento de reconhecimento silencioso. Talvez pela primeira vez na minha vida, meu pai me viu não como seu decepcionante filho do meio, mas como um ator em pé de igualdade no drama familiar que se desenrolava, possivelmente até mesmo aquele que ocupava a posição mais forte. Vamos começar, disse ele, sem que sua voz revelasse a incerteza que sua aparência sugeria. Temos assuntos de família para discutir. Tia Patrícia assumiu o comando, delineando o propósito da reunião em termos cuidadosamente diplomáticos. Os eventos recentes criaram alguma confusão sobre a situação financeira da família. Estamos aqui para esclarecer mal-entendidos e determinar como seguir em frente, unidos como família. O enquadramento era tão saneado que quase ri. Confusão e mal-entendidos dificilmente captavam as decepções deliberadas e as revelações dolorosas da semana anterior. Mas permaneci em silêncio, aguardando o momento certo para apresentar minhas evidências. Meu pai falou em seguida, dirigindo-se à sala com um pouco da sua autoridade habitual. Sei que muitos de vocês têm perguntas sobre o Mason Investment Group e os diversos acordos financeiros da família. Quero garantir a todos que, apesar de alguns problemas temporários de fluxo de caixa, a empresa permanece fundamentalmente sólida. Esses desafios são simplesmente parte do ciclo natural do mercado. Ele continuou com um discurso bem ensaiado sobre como enfrentar tempestades econômicas e ajustes temporários, evitando habilmente detalhes específicos e projetando confiança. Era a mesma técnica que eu vira empregar em inúmeros jantares e reuniões familiares, falando com tanta certeza que questioná-lo parecia quase indelicado. E quanto aos retornos de investimento que você prometeu no trimestre passado, meu tio Robert finalmente interrompeu. Meu extrato mostrou perdas significativas, não os 15% de retorno que você garantiu. E a compra da casa de praia que você me aconselhou, acrescentou a irmã da minha mãe. O banco está dizendo que o financiamento não foi aprovado por problemas de crédito, mas eu liquidei minha conta de aposentadoria para dar entrada, seguindo suas orientações. À medida que mais parentes começaram a expressar preocupações específicas, a compostura praticada do meu pai começou a ruir. Ele se referiu vagamente a erros de papelada e a problemas administrativos temporários, prometendo que tudo seria resolvido nas próximas semanas. Então, jogou sua carta final, a que eu esperava. É claro que os recentes acontecimentos familiares podem nos dar uma oportunidade de acelerar nossa recuperação, disse ele, olhando deliberadamente para mim. Parece que nossa Haley teve algum sucesso financeiro que ela vem guardando para si. Talvez agora seja a hora de ela demonstrar lealdade à família, ajudando a estabilizar a situação. A manipulação nua e crua era de tirar o fôlego em sua audácia. Mesmo depois de tudo, ele tentava reformular meu sucesso como um recurso para seu resgate, minha independência como uma obrigação familiar. A atenção da sala se voltou para mim, com expressões que variavam da confusão ao cálculo e à esperança. Este era o momento para o qual eu havia me preparado, não para envergonhar ou punir, mas para finalmente estabelecer a verdade como nossa base. Abri minha pasta e retirei o primeiro documento, o contrato oficial de aquisição da Secure Flow, com o preço de compra destacado. Antes de discutirmos lealdade e obrigações familiares, disse eu, com a voz firme enquanto entregava o documento à minha tia Patrícia para que circulasse, acho que precisamos esclarecer o que está realmente acontecendo. Este é o contrato de aquisição da empresa que cofundei. Como podem ver, o preço de venda foi de 188 milhões de dólares. Minha parte pessoal, após impostos e distribuições para nossa equipe, foi de 94 milhões de dólares. Murmúrios se espalharam pela sala enquanto o documento passava de mão em mão, e os números destacados causaram olhares arregalados e expressões de choque. Este próximo documento, continuei, retirando um relatório financeiro encadernado, é uma auditoria independente do Mason Investment Group, realizada esta semana pela Deloitte a meu pedido. Mostra que a empresa vem operando com prejuízo significativo nos últimos 3 anos, com os investimentos dos clientes sendo usados para cobrir despesas operacionais e saques familiares. O rosto do meu pai ficou vermelho de raiva.
Você não tinha o direito de investigar meus negócios. Esses registros são particulares. Não quando envolvem investimentos de familiares, respondi calmamente. Não quando você tem usado os fundos de aposentadoria da minha avó para pagar sua mensalidade no clube de campo. Essa revelação provocou uma nova onda de murmúrios chocados. A mão da minha avó apertou a minha. Apresentei mais documentos, registros do apoio financeiro anônimo que eu havia fornecido a vários familiares, os pedidos manipulativos de empréstimos que nunca foram destinados a serem pagos, evidências da inadimplência da hipoteca dos meus pais que eu havia discretamente ocultado. No último ano, expliquei para a sala atonita, tenho apoiado financeiramente muitos de vocês anonimamente, enquanto sou tratada como o fracasso da família. Fiz isso porque, apesar de tudo, me importo com esta família. Mas não posso continuar a alimentar um sistema construído com base em aparências, mentiras e status, em vez de conexão genuína e verdade. Então, você está nos cortando como punição? Minha mãe interrompeu, recuperando a voz. Por que não te elogiamos o suficiente? Não, eu disse gentilmente. Estou estabelecendo limites e realidade. Fico feliz em ajudar familiares que realmente precisam de apoio, as despesas médicas da vovó, os custos legítimos com a educação dos primos, até mesmo assistência emergencial em situações de crise. Mas não vou financiar estilos de vida luxuosos, competições de status ou os empreendimentos comerciais fracassados do papai enquanto sou tratada como, de alguma forma, menos valiosa do que todos os outros nesta sala. Tyler, que estava estranhamente quieto, de repente explodiu. Isso é incrível vindo de você. Você guarda seus milhões em segredo, nos julgando, fazendo um jogo perverso para testar se somos dignos de saber sobre o seu sucesso. Como isso não é manipulador? A pergunta dele me tocou mais profundamente do que eu queria admitir. Você tem razão, reconheci depois de um momento. Manter meu sucesso em segredo foi, em parte, um teste que eu queria desesperadamente que esta família passasse. Eu queria ser valorizada por quem eu sou, não pelo que tenho. Isso foi injusto, e eu assumo esse erro. Essa admissão pareceu mudar algo na atmosfera da sala. Minha franqueza havia introduzido um novo elemento na dinâmica familiar, vulnerabilidade aliada à responsabilidade, algo que parecia estranho na casa dos Mason. Meu pai, no entanto, não estava disposto a ceder. Essa atuação é muito dramática, Haley, mas não muda a realidade da nossa situação. O negócio da família, o legado que seu avô construiu, está em risco. Sejam quais forem as suas queixas por não ter recebido atenção suficiente enquanto crescia, certamente você não quer ser responsável por destruir gerações de trabalho. Foi sua última tentativa de manipulação, invocando o legado familiar e colocando o fardo de seus fracassos sobre meus ombros. No passado, poderia ter funcionado. A Haley que buscava desesperadamente a aprovação do pai poderia ter cedido, mas aquela Haley se fora. O legado já foi destruído, pai, eu disse, com a voz suave, mas firme. Você fez isso quando começou a usar os fundos da família como seu caixa eletrônico pessoal, quando priorizou as aparências em detrimento da verdade, quando nos ensinou que nosso valor estava atrelado a indicadores externos de sucesso, em vez de caráter ou conquistas genuínas. Virei-me para me dirigir a todos na sala. Estou disposto a ajudar a estabelecer um fundo familiar com supervisão razoável e gestão transparente, não controlado por nenhum membro da família, para cobrir necessidades legítimas e custos educacionais. Estou disposto a ajudar aqueles que desejam começar do zero, com limites e expectativas claros. Mas não estou assinando cheques em branco para ninguém e não estou investindo em negócios ou estilos de vida baseados em mentiras. As 2 horas seguintes foram caóticas, emocionantes e, por vezes, desagradáveis, enquanto os familiares processavam essas revelações. As alianças mudaram visivelmente à medida que os parentes calculavam suas posições na nova ordem familiar. Alguns se aproximaram de mim com desculpas emocionadas e um súbito reconhecimento da minha incrível perspicácia para os negócios. Outros se aconchegaram com meu pai, lançando-me olhares ressentidos. Minha mãe oscilava entre a raiva diante da minha exposição pública de segredos de família e a consideração estratégica de suas opções, agora que o castelo de cartas financeiro do marido havia desmoronado. Eu sempre incentivei sua educação, disse ela em certo momento, uma tentativa transparente de reescrever a história que deixei passar sem comentários. Brooke me surpreendeu ao romper publicamente com a posição dos nossos pais. Haley tem razão, anunciou ela, tirando seu enorme anel de noivado.
Esta família inteira é construída com base nas aparências. Eu nem amo Christopher. Eu só sabia que ele faria a mamãe e o papai felizes. Cansei de viver pela aprovação deles. Tyler manteve a raiva por mais tempo, sua identidade mais intimamente ligada à mitologia familiar que eu havia destruído. Mas até ele finalmente se aproximou de mim quando a reunião estava terminando. Ainda acho que a maneira como você fez isso foi errada, disse ele, rigidamente. Mas não posso negar que o negócio está em apuros já faz anos. Papai vivia dizendo que só precisávamos manter a confiança até o mercado se recuperar. E você acreditou nele porque era isso que todos nós fomos treinados para fazer, respondi, vendo meu irmão claramente, talvez pela primeira vez, não como filho de ouro, mas como outra vítima do sistema de valores do nosso pai. Ao final da noite, a família havia se fragmentado em novas configurações. Meu pai permaneceu impenitente, recolhendo-se ao escritório e recusando-se a discutir mais. Vários parentes estavam explorando opções legais para seus investimentos. Outros estavam processando sua própria cumplicidade na dinâmica tóxica da família. Enquanto eu me preparava para ir embora, minha avó me puxou de lado. Seu avô ficaria orgulhoso de você, disse ela baixinho. Não por causa do dinheiro, ele nunca se importou muito com isso, apesar do que seu pai alega, mas porque você teve a coragem de dizer a verdade, mesmo quando era doloroso. Naquela noite, saí da casa da minha infância sem ilusões sobre resoluções fáceis ou reconciliações de conto de fadas. Alguns relacionamentos podem ser permanentemente danificados. Outros podem eventualmente se transformar em conexões mais saudáveis. A família nunca mais seria a mesma, e isso era necessário, mesmo que doloroso. O que senti com mais força ao deixar a propriedade da família Mason não foi triunfo ou vingança, mas algo mais tranquilo e profundo, a leveza que acompanha finalmente o abandono de um fardo carregado por tanto tempo. Pela primeira vez na vida, eu havia me mostrado por inteiro para minha família, pontos fortes, defeitos, limites e tudo mais. E, embora o resultado tenha sido confuso e incerto, foi finalmente, revigorantemente real. 6 meses após o confronto familiar que abalou gerações na dinâmica da família Mason, eu estava no deck dos fundos da minha casa no lago de Vermont, observando o pôr do sol pintar a água em tons de âmbar e dourado. A propriedade, 3 acres de bosques ao redor de uma casa moderna, porém aconchegante, com vista panorâmica, tinha sido meu santuário durante os meses de turbulência familiar que se seguiram ao Dia de Ação de Graças. Ali, a 2 horas de Boston e do drama familiar, eu havia criado um espaço que refletia meu verdadeiro eu, confortável, mas sem ostentação, tecnologicamente avançado, mas acolhedor e convidativo. A Casa do Lago representava mais do que apenas um retiro, simbolizava meu compromisso com uma vida autêntica. Ao contrário das casas dos meus pais, escolhidas para impressionar os visitantes, este lugar foi construído em torno das minhas preferências e necessidades reais, uma cozinha de nível profissional para o meu amor redescoberto pela culinária, um escritório em casa avançado para trabalho remoto, espaços projetados tanto para a solidão quanto para o entretenimento das pessoas que realmente importavam na minha vida. A doutora Miranda Tim, minha terapeuta há 3 anos, me ajudou a reconhecer a importância de criar espaços físicos que refletissem meus valores em vez das expectativas da família. Sua relação com os bens materiais está evoluindo de forma saudável, ela observou em nossa sessão na semana anterior. Você não está rejeitando a riqueza por rebeldia, nem a abraçando como validação. Você está simplesmente usando recursos em alinhamento com seu eu autêntico. A jornada para essa perspectiva mais saudável não foi simples. Logo após o confronto familiar, eu oscilava entre a vingança e a culpa, entre o alívio por falar a minha verdade e a ansiedade pelas consequências. As sessões semanais de terapia foram cruciais para processar essas emoções complexas e estabelecer uma estrutura para seguir em frente. Limites não são punição, o Dr. Tim me lembrava repetidamente. Eles são a base de relacionamentos saudáveis. Você pode amar sua família e ainda exigir respeito e honestidade. Esse princípio guiou meu reconectamento seletivo com familiares que demonstravam remorso genuíno e desejo por um relacionamento autêntico. Minha avó foi a primeira e mais fácil reconexão. Aos 84 anos, Elizabeth Mason possuía uma clareza e sabedoria que as gerações mais jovens de maçons haviam ignorado em sua busca por status e aparência. Vi seu pai transformar o negócio do Robert numa competição de status, ela me disse durante um dos nossos chás de domingo à tarde. Seu avô construiu aquela empresa para sustentar a família, não para ser a identidade da família. Richard nunca entendeu a diferença.
Minha irmã Brooke surpreendeu a todos com sua capacidade de mudança. Depois da reunião familiar, ela não só rompeu o noivado com Christopher Whitman, como também se mudou de seu apartamento de luxo para um apartamento modesto, matriculou-se em aulas de educação infantil em uma faculdade comunitária e começou a ser voluntária em um abrigo para mulheres local. Tenho desempenhado um papel a vida toda, confessou durante nosso primeiro almoço hesitante após o confronto. A mini eu da mamãe, a beleza da família, a socialite perfeita. Eu nem sei quem eu realmente sou ou o que eu realmente quero. Nosso relacionamento havia se transformado de irmãos distantes e competitivos para algo próximo de uma amizade genuína. Agora nos encontrávamos semanalmente para um café, navegando em nossa nova dinâmica com otimismo cauteloso. Eu havia me oferecido para financiar seus estudos, mas fiquei orgulhoso quando ela pediu um emprego na minha fundação, querendo ganhar seu próprio sustento em vez de simplesmente receber apoio financeiro. Eu vi você construir algo real, explicou ela. Eu também quero esse sentimento, mesmo que meu caminho pareça diferente. A jornada de Tyler tinha sido mais complicada. Sua identidade estava tão intimamente ligada ao sistema de valores do nosso pai que as revelações desencadearam uma verdadeira crise existencial. Depois de inicialmente redobrar o ressentimento e as acusações, ele desapareceu em um retiro de bem-estar no Arizona, retornando 3 meses depois com uma humildade que eu nunca havia testemunhado no meu confiante irmão mais velho. Não sei como existir em um mundo onde tudo o que eu valorizava acaba se revelando sem sentido, admitiu durante um jantar tenso, mas honesto, no meu apartamento em Cambridge. Minha vida inteira foi perseguir a definição de sucesso do meu pai. Nosso relacionamento permaneceu incerto, mas reconheci na confusão de Tyler minhas próprias dificuldades anteriores para definir o sucesso nos meus termos. Eu não havia oferecido apoio financeiro, mas algo potencialmente mais valioso: conexões com conselheiros de carreira e coaches de identidade especializados em ajudar pessoas a alinhar carreiras com valores autênticos. Meu relacionamento com nossa mãe havia se desenvolvido em uma trégua cuidadosa. Diane Mason havia construído toda a sua identidade em torno de ser a esposa corporativa e gestora social perfeita. Com o colapso dos negócios do meu pai e a subsequente separação, ela havia perdido não apenas a segurança financeira, mas também seu senso de propósito e posição. Nossos almoços mensais eram exercícios de navegação cuidadosa, seu instinto de recorrer a sutilezas sociais superficiais lutando contra tentativas hesitantes de conexão genuína. Ela havia concordado em fazer terapia, em parte por minha sugestão e em parte porque seu círculo social havia diminuído significativamente após o escândalo financeiro da família. Não sei como ser apenas Diane, confessou em um raro momento de franqueza. Sou a senhora Richard Mason há tanto tempo. Ver minha mãe lutar para reconstruir sua identidade aos 62 anos foi doloroso e esclarecedor. Sua jornada reforçou minha determinação em construir uma vida baseada em conexões autênticas, em vez de validação externa. Meu pai continuava sendo o parente mais distante. Richard Mason havia se refugiado em uma casa menor nos arredores de Boston, administrando o que restava do Mason Investment Group com uma equipe mínima. Ele havia perdido seus cargos em vários conselhos de administração prestigiosos e sua participação nos clubes exclusivos que definiram sua identidade social por décadas. Nosso único contato direto havia sido uma breve reunião de negócios com advogados presentes para formalizar a separação das finanças da família e estabelecer a fundação familiar independente que eu havia criado. Ele envelhecera visivelmente nos meses desde o dia de ação de graças, e sua confiança característica foi substituída por uma frágil atitude defensiva. Construí tudo o que tinha para esta família, declarou ao final da reunião, seu único reconhecimento da situação. Lembre-se disso, independentemente do que você pense de mim. Eu respondi com a simples verdade: eu sei que você fez o que achou certo, pai. Eu só precisava fazer o mesmo. Permanecia incerto se algum dia reconstruiríamos um relacionamento significativo. Eu havia deixado a porta aberta, mas com condições claras: respeito pelos meus limites, reconhecimento de comportamentos passados e disposição para me relacionar como adultos, em vez de depender das expectativas deles sobre a autoridade parental. Além da recalibração familiar, esses meses foram transformadores para minha abordagem à minha riqueza e sucesso. A aquisição da Secure Flow me enriqueceu além da imaginação, mas o drama familiar deixou claro que o dinheiro era apenas uma ferramenta poderosa, mas neutra, cujo impacto era determinado pela forma como era usada. Criei a Mason Technology Access Foundation com uma doação inicial de $20 milhões, focada em fornecer bolsas de estudo e mentoria a estudantes de tecnologia negligenciados, de origens médias e baixas.
A fundação buscava especificamente candidatos que, como eu quando era mais jovem, demonstrassem potencial, mas não tivessem apoio familiar ou conexões. O sucesso não deve depender de quem acredita em você em casa, expliquei no evento de lançamento da fundação. Às vezes, o talento precisa apenas de oportunidade de uma única pessoa que veja seu potencial. Minha vida profissional também evoluiu. Após concluir meu período de consultoria contratual com a SecureTech, comecei a investir seletivamente em startups de tecnologia promissoras, com foco especial em empresas fundadas por mulheres e minorias. Diferentemente do capital de risco tradicional, minha abordagem de investimento priorizava o crescimento sustentável em detrimento de retornos rápidos e o bem-estar do fundador, além do potencial de lucro. Meu círculo pessoal havia se transformado completamente. As conexões sociais obrigatórias para as aparições familiares haviam desaparecido. Em vez disso, eu havia cultivado relacionamentos com pessoas que me conheciam como Haley, a pessoa, não como Haley, o pedreiro, ou Haley, a milionária. Alicia, minha colega de quarto na faculdade que primeiro reconheceu meu potencial, continuou sendo minha amiga mais próxima. Jason, meu cofundador da SecureFlow, era uma presença constante em minha vida, além da nossa contínua colaboração profissional. Eu até havia iniciado um relacionamento promissor com Daniel Park, um engenheiro arquitetônico que conheci em um evento da fundação, que valorizava minha mente e meu coração muito mais do que minha situação financeira. O que mais aprecio em você não é o que você conquistou, por mais impressionante que seja, disse Daniel durante nosso terceiro encontro. É como você se manteve firme apesar de tudo. Isso exige um tipo diferente de força. À medida que o pôr do sol se punha sobre o lago, projetando longas sombras sobre o convés, refleti sobre a jornada extraordinária dos últimos 6 meses. O confronto do Dia de Ação de Graças, que parecerá tão catastrófico, na verdade fora o ponto de ruptura necessário, o momento em que a verdade finalmente sobrepujou a mitologia familiar, doloroso, mas, em última análise, libertador. A família Mason jamais retornaria à sua configuração anterior, e isso não foi um fracasso, mas uma evolução necessária. Alguns relacionamentos se fortaleceram pela honestidade, outros se revelaram muito enraizados na disfunção para sobreviver à autenticidade. Novas conexões se formaram com base no respeito mútuo, em vez de obrigação ou status. Meu celular tocou com uma notificação, um lembrete sobre a reunião do conselho da fundação de amanhã, onde avaliaríamos a primeira leva de bolsistas. Entre eles estava uma jovem da zona rural de Michigan, cuja redação de inscrição me fez chorar. Ninguém na minha família entende porque sou obcecada por programação em vez de buscar um emprego de verdade, ela escreveu. Mas sei que é aqui que eu pertenço. Sorri, pensando na oportunidade que a aguardava e as outras, não apenas o apoio financeiro, mas a participação em uma comunidade que valorizava seus dons únicos. Quaisquer que fossem os desafios que enfrentassem, com as expectativas da família ou as pressões sociais, elas não os enfrentariam sozinhas. Minha jornada estava longe de terminar. Estabelecer limites saudáveis, viver autenticamente, construir relacionamentos baseados em conexões genuínas em vez de obrigações, essas eram práticas contínuas, não pontos de chegada. Haveria contratempos e dias difíceis pela frente, especialmente à medida que a dinâmica familiar continuava a evoluir. Mas, talvez pela primeira vez na minha vida, eu estava avançando como eu mesma, sem esconder minhas conquistas nem me definir apenas por elas. O sucesso, eu finalmente entendi, não era medido por saldos de contas ou aprovação familiar, mas pela coragem de viver com sinceridade e pela capacidade de criar um impacto significativo. A última luz se apagou do céu, estrelas emergindo na noite clara de Vermont. O amanhã traria novos desafios e oportunidades. Por esta noite, eu me permiti simplesmente estar presente neste momento de paz duramente conquistada, grata pela difícil jornada que me trouxe até aqui. Se a minha história ressoou com você, espero que ela o incentive a definir o sucesso em seus próprios termos e a se cercar de pessoas que o valorizam por quem você realmente é, não pelo que você tem ou pelo papel que desempenha na narrativa delas. Às vezes, as conversas mais difíceis levam ao crescimento mais necessário. Você já precisou estabelecer limites com a família para proteger seu eu autêntico? Compartilhe sua experiência nos comentários. E se esta história o ajudou a se sentir menos sozinho em suas próprias lutas familiares, inscreva-se para mais histórias de transformação pessoal. Obrigada por se juntar a mim nesta jornada. E lembre-se, seu valor não é determinado pela percepção que os outros têm de você, mas pela verdade que você conhece sobre si mesmo.